queridos. Meus amigos, à maneira de velhos peregrinos que jornadeiam sem repouso, busco-te os ouvidos pelas portas do coração. Senta-te aqui por um momento. Somos poucos junto à árvore seivosa da amizade perfeita. Muitos passaram traçando-te o caminho. Visitaram-te muitos outros, compelindo-te a dobrar os joelhos perante o céu. Não te imponho um figurino para atitudes exteriores. Ofereço-te o lume da experiência. Não te aponto normas para a contemplação das estrelas. Rogo, veja no firmamento a presença divina da divina bondade. Trago-te apenas as histórias simples e humildes que ouvi de outros viajores. Receba-as, elas são nossas. Guardam o sorriso dos que ensinam no templo do amor e as lágrimas dos que aprendem na escola do sofrimento. Assemelham-se a flores pobres que depõem tua alma para a viagem do mundo. Acolhe-as com tolerância e benevolência. Dir-te-ão todas elas que além da morte floresce a vida, tanto quanto da noite ressurge o esplendor. Que se há flagelação e desespero ante o infortúnio dos homens, fugem sempre puras e renovadas a esperança, a alegria e a glória de Deus. Irmão X, Pedro Leopoldo, 30 de outubro de 1970. E o tema da noite? É o despertar da consciência. E o que seria despertar a nossa consciência? Para darmos início ao tema, tá? Tá funcionando. Para darmos início, eu vou explicar um pouco que existem vários mundos a serem habitados no universo. Existe uma máxima que Jesus fala, que há muitas moradas na casa do Pai. E é impossível acreditarmos que somente existe vida aqui no planeta Terra. Existe todo um universo. E nesse universo existem vários sistemas solares. E não é possível mais compreendermos que somente na Terra existe vida. Nós conseguimos entender que existe uma vida material e carnal. E em outros planetas existem vidas em matérias diferentes. E nesses mundos habitados, existem planetas em um grau mais adiantado e planetas em um grau menos adiantado. E eu vou começar explicando que existem mundos primitivos, onde não existe quase nenhum conhecimento moral. E os espíritos que habitam esses mundos são espíritos ainda muito presos às paixões, à sobrevivência e um estado primitivo de adiantamento. E existe também os mundos intermediários, que são os mundos de prova e expiação, como o planeta Terra que nós vivemos. Aqui há um pouco de equilíbrio entre o bem e o mal, e se inicia-se os conhecimentos das leis de Deus. E o mundo de regeneração. Existe uma transição do planeta de provas e expiações para o mundo feliz, é o mundo de regeneração. E no mundo feliz, existe um conceito maior de fraternidade, onde os espíritos são guiados puramente pelo amor. E os mundos celestes e divinos são mundos onde vivem espíritos da categoria de Jesus. São espíritos mais perfeitos. E agora eu convido a todos vocês a olharem para trás. Vocês vão enxergar lá em cima do André e do Marcos o livro A Caminho da Luz e o livro Exilados de Capela. E por que olhar para trás? A maioria de nós tem pesquisas que apontam que 45% de nós vivem presos ao passado. Todos os nossos atos ainda remetem ao passado. E que passado seria esse? Diz respeito aos nossos relacionamentos anteriores,
diz respeito às nossas angústias anteriores, aos nossos traumas anteriores, diz respeito aos ensinamentos que nós recebemos das nossas famílias anteriormente, e diz respeito também às nossas reencarnações passadas. E agora eu convido vocês a olharem para cima, ali do lado. Agora, 30% estão presos no presente. E no presente, as obras básicas, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, a Gênesis, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, é que vão nos guiar. A nossa conduta atual vai ser guiada por essas obras. E mais ainda, o restante está preso no futuro, que também é a grande maioria de nós. E aí ficamos preocupados, presos no futuro, preocupados desnecessariamente, com preocupações desnecessárias e com ansiedades que não vão nos levar a nada. E remontando o nosso passado, voltando ao nosso passado, nós vamos iniciar falando do livro Exilados de Capela. E o que é Capela? Capela é uma grande estrela na constelação de Cocheiro, muito maior que a Terra. A distância de Capela da Terra é de 42 anos-luz. A matéria de Capela não é essa matéria que existe aqui na Terra, é uma matéria muito mais gasosa comparada ao ar que nós respiramos, mas Capela passou por um momento de transição, igual ao que a Terra está passando atualmente. Lá, os espíritos adquiriram um alto nível de conhecimento moral e intelectual. Mas há aqueles espíritos que adquiriram um grau de adiantamento somente intelectual. E eles foram convidados a serem exilados no planeta Terra, onde aprenderiam a realizar, na dor, os trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e, ao mesmo tempo, impulsionando o progresso dos seus irmãos inferiores. E quando chegaram aqui, foram recebidos por Jesus, que com palavras doces e compassivas convidou esses espíritos capelinos à edificação da consciência pelo cumprimento dos deveres de solidariedade e de amor, no esforço regenerador de si mesmo. E esses espíritos são como muitos de nós, que na maioria das nossas encarnações buscamos somente conhecimentos de aquisição material. E aí nós adiamos os nossos conhecimentos morais. E para ficar mais claro, o livro Exilados de Capela, ele vai fazer o percurso da evolução do homem aqui na Terra. Ele vai falar das conquistas do homem primitivo e da chegada dos exilados de Capela aqui na Terra. E o livro A Caminho da Luz, ele vai falar da grande preparação da criação do planeta Terra. Não é possível mais deixarmos de compreender que o equilíbrio que existe aqui na Terra. Jesus é o nosso governador planetário, é o nosso mestre, é o nosso guia. E Jesus aproximou-se da Terra em dois grandes momentos. O primeiro momento foi na criação, quando ele preparou tudo minuciosamente, junto com os engenheiros co-criadores, junto com os artistas. Quando eu estava estudando isso, eu pensei assim, não, mas tem que ser muito artista mesmo, né? Porque para construir a beleza que nós temos no planeta Terra hoje, só sendo mesmo muito evoluído e sendo artista. E Jesus, junto com os espíritos de um nível superior muito grande, pensou em cada detalhe que existe hoje aqui na Terra. E nós estamos aqui hoje, mas nós ainda não conseguimos compreender a sutileza da criação de uma flor, a sutileza da criação dos rios, a sutileza da formação dos reinos, tanto do mineral, tanto do vegetal, quanto do animal. Tudo tem um equilíbrio. Todas as transformações que existem no planeta Terra têm um equilíbrio. As enchentes, as tempestades, os furacões, os terremotos, tudo isso faz parte de um equilíbrio de Deus para com a gente. E os espíritos que chegaram aqui na Terra, exilados de Capela, eles foram recebidos e abençoados por Jesus. Mas eles tinham um compromisso muito grande.
As raças que chegaram aqui, elas tinham um compromisso grande de trazer ensinamentos morais. E aí, se nós formos lembrar, a civilização egípcia, ela tinha um conhecimento muito grande da prática do bem e do culto à verdade. Aliás, eram eles os que menos débitos tinham diante do tribunal divino. Os que agruparam as margens do rio Ganges foram os primeiros a formar uma sociedade organizada. E era ali que se reuniam os puros arianos. A civilização da Índia tinha um conhecimento muito amplo a respeito da reencarnação. O povo de Israel foram os hebreus que constituíram as raças mais fortes e homogêneas, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. A civilização que habitava Israel, os judeus, nos trouxe o conhecimento do Deus único, mas eram também os que mais débitos traziam. E a China, responsável pelos surtos de civilização do planeta Terra. Inegavelmente, o foco de todos os surtos de civilização evolutivo do globo é a China milenária, com seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. E depois disso tudo, eu pergunto a vocês, e o que aconteceu com essas raças? O que aconteceu com esses povos? O que aconteceu com nós? Porque nós ainda não evoluímos suficientemente para alcançarmos mundos mais evoluídos. Nós sabemos que já não há mais capelinhos entre nós, que eles espiaram por séculos a fio, mas já retornaram ao paraíso que haviam perdido. E nós? O que ainda é necessário nós fazermos para alcançarmos um nível de evolução maior? Será que nós estamos aqui na Terra somente para trabalharmos? Será que nós estamos aqui somente para termos filhos, unicamente, sem nos preocuparmos com a educação que nós vamos dar a eles? Será que nós estamos na Terra hoje para simplesmente convivermos em sociedade e nós fazermos amigos? Será que estamos aqui simplesmente para não praticar o mal? E aí nós vamos entender que todos os espíritos foram exilados por um único motivo: pela falta da prática moral. Todos esses espíritos adquiriram um autoconhecimento intelectual. E se todos nós pensarmos um pouco em nossas vidas, ninguém aqui é desprovido do conhecimento intelectual. Todos nós temos um conhecimento muito grande para sobrevivermos. Todos nós já sabemos fazer um fogo. Se for preciso, nós já sabemos encontrar água. Nós já sabemos buscar e plantar alimentos. E se todos nós formos mandados para uma terra distante, possivelmente já vamos ter condições de sobreviver, o corpo físico. Nós sabemos que somos centelhas divinas. Sabemos que fomos criados para a perfeição. E aí eu pergunto, e o que nós precisamos fazer para que possamos entender as palavras de Jesus? Para que nós possamos compreender as palavras de Jesus? E a conclusão é uma só. Nós precisamos seguir Jesus. Ele é o guia, modelo do planeta Terra, da humanidade. Ele é o governador espiritual do nosso planeta. Ele é o espírito mais puro que já pisou aqui na Terra. E esses dois livros nos deixam muito claro que a preparação para a chegada de Jesus aqui na Terra, ela foi gigantesca. Ela foi sentida em todos os cantos do planeta. E Jesus veio por quê? Ele preparou tudo com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta dedicação. Mas aí nós, ao reencarnarmos aqui, nós não tivemos a preocupação com a nossa evolução moral. E Jesus veio puramente por amor. Seus exemplos e atos constituem um roteiro das grandes finalidades do aperfeiçoamento na vida terrestre. Jesus veio pessoalmente nos deixar o exemplo, nos trazer o guia prático para a evolução.
Ele, com a sua exemplificação divina, entregou o código da fraternidade e do amor a todos os corações. E a chegada de Jesus é relatada nos livros que todas as civilizações já sabiam que ele viria e já começavam a anunciar a chegada do Cristo. E aí a gente começa a perceber que todos nós temos um conhecimento de uma vida eterna. Todos nós temos o conhecimento de que algo melhor vai acontecer. Todos nós temos a noção de que nós vamos evoluir. E às vezes parece que nós deixamos de evoluir por alguma coisa, parece que nós deixamos uma terra perdida. É como na passagem de Adão e Eva, quando Eva come a maçã e perde o paraíso. É mais ou menos o que aconteceu. Perdeu-se o paraíso pelas más inclinações morais. E o que seria essas más inclinações morais? Muitos de nós não despertamos ainda a nossa consciência, por estarmos em um estado de inconsciência. Meu sobrinho diz que na psicologia é feita uma diferença entre o consciente e o inconsciente. E o que seria o inconsciente? Numa resposta muito simples, o inconsciente seria a falta da consciência. O inconsciente é quando nós fazemos alguma coisa sem perceber. Quando nós levamos a vida, como diz lá em Taiobeiras, a rodo, né? Quando nós deixamos, como diz a música, a vida nos levar. E não percebemos os nossos atos. Nós podemos errar inconscientemente, mas nós também podemos errar com consciência. E hoje é quase impossível errarmos de forma inconsciente. É impossível acreditarmos que na Terra tem alguém que ainda não recebeu, pode até não ter aceitado, mas todos nós já recebemos a centelha divina. E em todos os lugares da Terra existe uma centelha do amor que Jesus nos exemplificou. Então, não tem como nós pensarmos e acreditarmos que erramos sem saber. Acredite sim, que tem algumas pessoas que erram sem saber, mas pelo processo de repetição ou por um processo de ensinamento. Mas por um ensinamento consciente. É quando o pai ensina para o filho que ele pode fazer alguma coisa errada. Ele está ensinando de uma forma consciente, mas ainda sem saber as consequências que esse ensinamento vai trazer para o seu filho. E qual seria a forma certa de nós despertarmos a nossa consciência? A melhor forma de nós despertarmos a nossa consciência? A melhor forma não. Eu acredito que a única forma de nós despertarmos a nossa consciência é evoluindo. E aí nós perguntamos, o que é necessário para nós evoluirmos? É necessário, primeiro, nós melhorarmos os nossos sentimentos. E aí nós podemos perguntar, e como que nós podemos fazer para melhorar os nossos sentimentos? Nós podemos melhorar os nossos sentimentos de várias formas. Mas eu entendo que nós podemos melhorar os nossos sentimentos avaliando, pensando. Em todos os momentos nós somos convidados a praticar os ensinamentos de Jesus. No ambiente de trabalho, no nosso convívio com a família, com os amigos. Quando surge uma fofoca ao nosso respeito, é uma forma de praticarmos os nossos sentimentos. Quando alguém chega e questiona um ato nosso, é uma forma de reavaliarmos os nossos sentimentos. E aí nós reavaliando os nossos sentimentos, nós vamos começar a evoluir. E uma outra coisa que nós podemos fazer para a nossa evolução é o conhecimento. Na fase de conhecimento, nós vamos começar a aprender o que nós precisamos fazer. Aprender é diferente de comportar. Muitos de nós aprendemos. Nós aprendemos que nós temos que ser bons. Mas será que nós colocamos a bondade em prática? Nós aprendemos a conviver. Mas será que nós já conseguimos respeitar o limite do outro? E para evoluir, o que é preciso é praticar, que está muito além apenas do conhecimento. Kardec já nos dizia, espíritas, amai-vos, instruí-vos, amai-vos. Aí começa o primeiro mandamento de Jesus.
que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando eu me amo, eu amo o meu próximo. E quando eu me conheço, eu consigo compreender o meu próximo, o outro que está ao meu lado. E, consequentemente, Deus vai estar dentro de mim. Quando eu me instruo, eu conheço a verdade. E quando eu conheço a verdade, ela me liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí, o que eu preciso fazer? Será que nós precisamos apenas conhecer a verdade? Um dia, Jesus disse que só a verdade fará livre o homem. E talvez, porque ele não pudesse aprender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, Pedro perguntou a Jesus: Senhor, o que é a verdade? Jesus olhou bem para Pedro e respondeu: a verdade total é a luz total. No entanto, o homem ainda está longe de suportá-la. Vendo Jesus que Pedro continuava faminto de esclarecimentos novos, o amigo celeste meditou. Numa caverna escura, onde a claridade nunca entra, morava um homem. Implorando o socorro divino, declarava-se o mais infeliz de todos os homens. Não obstante, em sua cegueira, sentir-se o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fedido em que se achava. O ar empestado sufocava-o. Dizia ele em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o conduzisse ao convívio do dia claro. Afirmava-se robusto, apto, aproveitável. Por que motivo era conservado ali naquele insulamento doloroso? Chorava e brandava, não ocultando as aflições e exigências. Que razões o obrigava a viver naquela atmosfera insuportável? E notando nosso pai que aquele filho formulava súplicas incessantes entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido, enviou-lhe a fé. A sublime virtude exortou a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz consolou-se de algum modo, mas em pouco tempo voltou a lamentar. Queria fugir ao monturo, como se lhe aumentasse as lágrimas. Deus mandou-lhe a esperança. A emissária afagou-lhe a fronte, suarenta, e falou-lhe da eternidade da vida. Buscando secar-lhe o pranto, desesperado, para isso pediu-lhe calma, resignação e fortaleza. O pobre pareceu melhorar, mas decorrido algumas horas, retomou as lamentações. Não podia respirar, clamava em desespero. Condoído, determinou o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira acariciou-lhe, alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se lhe fora uma abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai compassivo enviou-lhe a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir, na forma de uma grande luz, o infortunado então viu-se tal qual era e apavorou-se. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, postulentas da cabeça aos pés. Agora percebia espantado que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu, cambaleou, e notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo. Sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora,
frente a frente, aprender a limpar-se e a purificar-se, fugiu, espavorido, em busca de uma outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria, que só então reconhecia. E o mestre fez uma pausa longa e terminou. Assim ocorre com a maioria dos homens perante a realidade. Sente-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança, pela caridade, consolam-se, desconsolam-se, creem, descreem, tímidos e irritadiços, hesitantes todavia, quando a verdade lhes brilha diante deles, revelando-lhes as condições em que se encontram. Costumam fugir apressados em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. A verdade nos liberta. Mas para a verdade nos libertar, é preciso que nós queiramos ser libertados. Precisamos primeiro encarar a verdade frente a frente, ver qual é a parte que nos cabe. Precisamos praticar e não somente conhecer. E na parte de conhecer, eu vou trazer uma outra coisa que é muito importante, que é a educação. Pensamos em educação quando nós vamos à escola, quando nós aprendemos a ler, a escrever. Mas na doutrina espírita é necessário conhecer com educação. Quando eu conheço com educação, eu consigo evoluir. E quando eu conheço sem educação, eu fico egoísta. Há um tempo atrás era comum nós vermos pessoas com alto nível intelectual, mas com tendências egoístas. A grande maioria queria reter o conhecimento somente para eles. Mas hoje nós entramos numa nova era, uma nova realidade. E a fala da grande maioria dos pesquisadores hoje é que o conhecimento que eles adquirem não é para eles, é para a humanidade inteira. Eles já não retêm mais o conhecimento. Isso é conhecer com educação. Nós não devemos reter os conhecimentos que nós adquirimos. E a primeira educação que nós recebemos é na família. O primeiro despertamento que nós recebemos é no seio familiar. É aí a grande responsabilidade que nós temos em receber crianças. Porque Jesus nos ensina que nós devemos amar as nossas crianças, que nós devemos acolher, porque nós não sabemos quais são os espíritos que estão reencarnando. Podem ser espíritos muito sofredores, que estão ligados a nós por algum acontecimento do passado, e vêm nessa vida simplesmente para aprenderem a conviver, ou simplesmente para nos ensinarem a conviver. E aí uma grande questão que hoje está fugindo das famílias é o tal do limite, né? Eu vejo isso todo dia lá em casa. Estamos recebendo espíritos muito inteligentes, espíritos evoluídos intelectualmente, mas dizem os psicólogos que nunca se ouviram falar tanto em déficit de atenção, problemas comportamentais, crianças hiperativas. E aí nós começamos a nos perguntar: o que está acontecendo com nós pais? Ou o que está acontecendo com as nossas crianças? O que falta é educação, o que falta é o conhecimento com a educação. Não é mais só ensinar, agora é o processo que nós temos de ensinar. E aí eu pergunto a vocês, quanto tempo das nossas vidas nós passamos estudando? Quanto tempo nós passamos trabalhando? E eu pergunto, e quanto tempo nós passamos buscando aprender os ensinamentos de Jesus? Será que é difícil tirar um domingo para vir na reunião? Para vir um encontro como esse? Será que é difícil tirar uma quarta-feira ou uma sexta-feira para vir nos estudos? Todo mundo trabalha, né? Vive sem tempo. E meia hora por semana para fazer o evangelho no lar. E começarmos a fazer renúncias em prol do nosso aperfeiçoamento e crescimento moral. Não adianta mais nós justificarmos, adiar só mais um pouco, acharmos que não estamos prontos ainda. Não adianta mais cultivar a ilusão.
Não tem como mais nós continuarmos esperando, porque nós já esperamos demais. A Terra tem 2 bilhões de anos, sendo que desses 2 bilhões de anos, mais ou menos eu acho que é isso, mas desses 2 bilhões de anos, 1 bilhão de anos, ela passou no processo de resfriamento. Mas 1 bilhão de anos foi a chegada dos sinais de vida. E aí nós compreendemos como nós somos espíritos antigos. Então tem quanto tempo que nós estamos aqui querendo adquirir conhecimentos morais? Nós só estamos aqui, nesse tempo todo nós só estamos adquirindo e acumulando conhecimentos intelectuais que ainda está muito pequeno. Tem quanto tempo que nós estamos esperando para melhorar? Será que nós vamos continuar esperando a próxima encarnação? Nós, como somos espíritas, né, e acreditamos em reencarnação, fica mais fácil, porque aí nós podemos deixar para a próxima. Porque se nós formos pensar, a grande maioria da população está adormecida. Elas têm a centelha divina, porque todos nós já recebemos. Desde aqueles espíritos mais perversos, ignorantes ainda, até os grandes trabalhadores do bem. Todos, sem exceção, já recebeu a centelha divina. A diferença é que tem uns que esperam muito. E a nossa encarnação é curta. Se pensarmos na imensidão da vida, o que é 100 anos? Sendo que a maioria de nós pode não chegar a 100 anos. Sendo que a maioria de nós tem vícios que pode interromper a nossa vida aí em curto prazo. O que será então necessário para nós despertarmos? Será que alguns de nós têm problemas? Todos nós temos problemas. Infelizmente, a dor ainda é o mais eficaz para despertar o homem aqui na Terra. Não é a primeira opção, porque nós sabemos que a primeira opção sempre é o amor. Mas é o método mais positivo, porque ninguém sente dor parado. Quando a gente sente uma dor, a gente se mexe. Porque é ruim sentir dor. Mas quando dói, nós mexemos, nós nos movimentamos. É quase impossível sentir uma dor e ficar quieto. Só não se mexe quem ainda não despertou. E todos nós já despertamos. Porque senão não estaríamos aqui. Se estamos aqui hoje, é porque já despertou algo em nós. Agora é impossível despertar sem praticar. São Francisco de Assis já dizia que é necessário fazer uma reflexão diária. E nos falou também da importância do autoconhecimento. E será que nós conseguimos nos conhecer sozinhos? Muitas pessoas não conseguem. Muitas pessoas precisam de uma ajuda para esse despertar. E todos nós já temos condições de praticar os ensinamentos de Jesus. É comum no nosso dia a dia ouvirmos as pessoas reclamando. Ora é de um cansaço, ora é de uma dor de cabeça, ora é de uma angústia, ora é de uma tristeza, ora é de uma preocupação. Na nossa vida, todos os dias, nós recebemos uma mensagem de amor. E nós, espíritas, ainda mais. E nesses livros que eu falei aqui hoje, principalmente as obras básicas da doutrina espírita, esses livros podem transformar as nossas vidas através do conhecimento. E aí a prática é o exercício do amor. Nós somos colocados à prova todos os dias, principalmente na família, que é o lugar onde temos a maior dificuldade. Mas se nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades, as dificuldades da nossa família, dificilmente nós vamos vencer as dificuldades da sociedade. Nós ficamos vendo tantas coisas acontecendo nos dias de hoje que dá até medo, né? São furacões, terremotos, violência, que às vezes a impressão que nós temos é que as coisas fugiram do controle. Mas todo mundo, momento de transição, há mudanças. E nesse momento que a Terra está passando pela transição de sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, é impossível não haver mudanças. É impossível nós ficarmos parados.
Vão haver furacões, vão haver tempestades. Nesse momento de transição planetária, onde parece que tudo está fora do controle, é o controle de Jesus. As mudanças geológicas que a Terra passou e está passando, a mudança do homem primitivo, tudo isso é transição. E quais são as nossas transições? Será que eu vou simplesmente sair do Brasil, chegar aqui, trabalhar, vai passar um tempo e eu vou voltar para o Brasil? Se nós não despertarmos, o tempo vai passar. E a vida aqui na Terra, para nós, pode acabar. Nós podemos perder o nosso paraíso. E como eu vou despertar? Agora eu vou contar para vocês uma coisa muito importante que aconteceu comigo. Algum tempo atrás, eu recebi uma mensagem. Uma mensagem de amigos comuns e que eles não me permitiram muito falar os nomes. Mas eu insisti tanto que eles me deixaram falar as iniciais dos nomes deles. E essas iniciais são M's, T's, A's, C's, D's, G's, F's. Esses espíritos me deram algumas dicas de como eu posso fazer a minha evolução aqui na Terra. E a única forma de evoluir é estudar. Mas eu particularmente acho muito chato estudar sozinho. Para mim o bom mesmo é estudar em grupo. Porque para mim em grupo um acaba motivando o outro. E um desses espíritos, muito querido para mim, muito especial na minha vida, e eu tenho certeza também que na vida de muitos de vocês, me disse que não tem como nós nos transformarmos sem esforço, sem o trabalho. E eu vou pedir licença, e vou ser teimosa, e vou apresentar esses espíritos para vocês. Estão aqui. Eles são vocês. Aqui representados por alguns, é o nosso grupo espírita Caminho da Luz. E esse grupo conseguiu me passar que o caminho é esse mesmo. Nós só despertamos estudando. É difícil. A princípio a dificuldade de querer estudar cada vez mais. Mas aí tinha um trabalho, tinha a família, tinha o marido, tinha um filho, tinha os amigos, tinha os compromissos sociais. Mas aí eu fui ficando incomodada. Só trabalhar não era o meu objetivo aqui na Terra. Eu não vim aqui só para trabalhar e conviver em sociedade. Eu vim também para praticar o ensinamento moral. E aí, eu também não vim aqui somente para conquistar os bens materiais e voltar para o Brasil, constituir família, fazer amizades. Não que tudo isso não seja importante na minha vida. Isso é muito importante também. Mas eu vim aqui para evoluir. E como espíritos imperfeitos que nós somos, que todos nós ainda somos espíritos imperfeitos, isso em grupo fica mais fácil. É bom aprender junto. Em grupo é bom aprender com os outros, não é mesmo? E o tema dessa noite, ele saiu de um questionamento que eu fiz para o Marcos em um dos cursos. E eu percebi que tinha que estudar muito mais. E se não fosse ele, eu não teria lido os livros que eu li. E eu ficaria completamente acomodada. E todos nós ficamos acomodados quando a cobrança é apenas pessoal. Às vezes é chato o marido cobrar a esposa cobrar o marido, mas é necessário. Às vezes são nessas cobranças, nesses incômodos que nós despertamos, ou que nós começamos a ser alertados. Agora nós precisamos um pouco saber fazer isso, né? Porque a gente não sabe muito bem cobrar um ao outro, né? E em grupo, é o convite da Casa Espírita, é o convite do Grupo Espírita Caminho da Luz, que todos vocês estão convidados a participar com a gente desse processo de mudança que nós começamos a fazer. Convidados também a compartilhar da alegria que nós temos
agora de um lugar maior, de um cantinho sobre as nossas crianças na evangelização. Convidados a participar dos nossos estudos, dos nossos cursos, dessa nova fase que nós estamos iniciando. Por quê? Como diz o Emmanuel, diante dos nossos olhos de espíritos passam os fantasmas das civilizações mortas, passam as raças e as gerações, as línguas e os povos, os países e as fronteiras, a ciência e as religiões. Só Jesus não passa na caminhada dolorosa das raças. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousa os destinos do mundo. E Emmanuel nos mostra que por determinismo divino estamos inexoravelmente a caminho da luz. E o bom é saber que Jesus nos espera. Muito obrigada a todos.